Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Obrigado Helder. por teres acedido a esta nossa Pelo amor de conversa. Deus, já somos amigos há uma série de anos e É um prazer muito grande e é importante pela experiência que tu carregas, quer a nível do nosso país, quer a experiência que tens recolhido e que tens vivenciado lá fora, para poderes dar o teu contributo sobre o futuro da colombofilia em Portugal. Mais uma razão para te agradecer, partilhares com todos nós esse conhecimento. Pedro, como é que tu estás a ver este decréscimo de colombófilos que está a acontecer? Helder, isto é assim, vou ser muito sincero. Eu acho que o decréscimo dos colombófilos tem muito a ver também com uma crise que estamos a passar de dirigismo. Ou seja, as pessoas estão-se a afastar dos cargos de direção. E porquê? Porque, infelizmente, existem redes sociais que levam a que pessoas que têm que tomar decisões sejam criticadas. Isto, ao longo do tempo, vai criando uma saturação. Saturação essa que faz com que as pessoas abandonem. Abandonem por várias situações. São chamados nomes, existe uma... Dizem-se coisas absolutamente incríveis, que eu às vezes até tenho pena de que sejam escritas, e isto cria com que pessoas válidas se afastem. E a clomofilia precisa de pessoas que decidam, precisa de pessoas que tomem decisões, precisam de pessoas que criem calendários, que criem incentivos para que haja a prática. Há uma coisa que a gente não consegue combater, é as pessoas que morrem, essas, evidentemente, acaba o número delas, vivem em cidades ou em vilas onde cada vez se torna mais difícil praticar a combofilia. No entanto, os poucos que ainda se mantêm têm que ser protegidos, ou pelo menos têm que ser acarinhados. E isso está-se a tornar um problema nos dias de hoje. Não há eu acho que há uma falta de respeito também por pessoas que já têm pomos há muitos anos e que parece que não contam para nada. Eu acho que isso também é grave, porque acho que temos que respeitar as pessoas do antigamente, porque foram as pessoas que mantiveram isto de pé. E nós podemos ser jovens, eu já não sou muito jovem, mas pronto, nós não somos jovens, mas ainda sou novo, e vejo isso acontecer. E se nós queremos proteger a colombofilia, tem que ser com incentivo para as pessoas se manterem, porque a vida também está cara, as rações estão caras, os produtos. Em relação a esse acarinhado das pessoas, tu achas que em poucos anos é possível manter a colombofilia tradicional ou isto cada vez vai ficar mais profissional, vamos ser cada vez menos e cada vez mais profissionais? Isso é um caminho que ainda tem volta? Não, eu acho que é assim. Existem várias formas de encarar isto, na minha opinião. Nós podemos praticar a colombofilia pelo cicloturismo ou a colombofilia de alta competição. São duas coisas completamente distintas. Porque há pessoas que têm pomos porque gostam dos pomos e te mantêm a colombofilia só por uma questão de prazer e também de relaxo de cabeça e pessoal. E existem aquelas pessoas que levam isto muito a sério. Tu não podes pedir a um indivíduo que é profissional e que investe a um nível profissional para estar ao mesmo nível do indivíduo que é do cicloturismo. Neste caso não é cicloturismo, mas uma colombofilia mais modesta. Agora, essas pessoas que praticam a alta competição têm que ser também incentivadas, porque eles é que nos trazem os resultados que nós precisamos para brilhar lá fora. Porque a gente hoje em dia somos conhecidos, vou dar aqui um exemplo, se calhar um dos colombófilos maiores que a gente tem em termos internacionais chama-se Pedro Porto, e que conseguiu, através das suas ideias e das implementações que foi fazendo e das seleções e do investimento, que isto também requer um grande investimento, pôr Portugal a um nível que nunca teve. Estamos a falar de um campeão do mundo, estamos a falar de um campeão da FCI, e atenção, eu estou a falar do Pedro Porto, mas há outros bons exemplos. E há grandes exemplos em Portugal. E eu estou a falar no Pedro porque acho que é um nome que é consensual. Exatamente. E que vem a vários. E estamos a falar neste caso, estamos aqui num cenário de derby, estamos no Algarve Golden Race e estou a falar nisso. Agora é assim. E achas que eles em Portugal têm. Existe essa capacidade na nossa colombofilia para pessoas como o Pedro competirem em Portugal e continuarem a apostar em Portugal? É difícil. Porque chega a uma altura que o Pedro vai pensar, estou a falar de cor e estou a passar para a minha cabeça, mas ele é que tem a cabeça dele e ele é que seria. Mas torna-se difícil, ele chega a uma altura que já ganhou tudo e o que é que ainda tem mais para ganhar? Ou seja, a competição torna-se desmotivante. E quando essas pessoas não têm um motivo para continuar, normalmente têm tendência para abrandar. E quando se abranda, só há um caminho, ou a distância, porque nunca mais conseguem estar ao nível de baixo.
porque são pessoas que estão habituadas Já ao lá nível da estiveram em competição. cima. E isto é muito difícil de voltar. O que é que eu acho que se pode fazer, o que é que tem acontecido e o que eu acho que muita gente também o faz? Há muita gente que hoje tem pomos bons porque alguém lhes dá. Porque muita gente diz, mas fulano comprou um pombo por 10 mil euros, 15 mil euros, que são números, lá fora são banais, para Portugal são números muito altos. Mas essa pessoa muitas vezes dá filhos desses pombos a um amigo, esse amigo depois vai tirar com outro. Muitas vezes investimentos que a pessoa faz e depois não aposta mais naqueles pombos e dá-os ou oferece-os ou vende-os por um preço simbólico, e isso vai melhorar outras colónias. E essas pessoas aí estão a ajudar a clomofilia indiretamente, mas estão a ajudar a clomofilia, porque permitem. Porque o que é bonito da clomofilia, muito sinceramente, é a imprevisibilidade. E tu nunca sabes quando é que um pombo vai dar bom. E quando tu fazes um casal, há sempre uma esperança. Todos os dias tens uma esperança. E muitas vezes um pombo que não deu nada na casa de fulano vai ser um grande reprodutor na casa de outro. E outras vezes pombos que até eram grandes reportadores na casa de outros, depois passam para a casa de outros e não dão nada. Mas isso é a clomofilia. E eu acho que isso é que torna isto bonito, porque são só os ricos que tinham pombos bons. Isso não acontece. Existem pessoas que têm grandes pombos, e há grandes pombos em Portugal, e bons pombos em Portugal, que precisavam de ser ainda mais valorizados. Agora podemos ir à outra questão. Como há um déficit de provas nacionais. Eu acho que devia... Só íamos fazer uma, que acabou depois por não ser feita, mas eu acho que devia haver mais. Agora, os módulos como a mesma seriam feitas, é que podem ser estudados. Podia ser seminacionais, podiam ser uma nacional, mas com antecedência de uns seminacionais para os pombos se habituarem a sair em conjunto, porque nós temos realidades bastante distintas. Nós temos uns distritos a norte com um elevado número de pombos e temos distrito a sul com menos número de pombos. E quando vão para o mesmo sítio, vão todos caminhar em direções diferentes. Já se ganharam nacionais no norte e já se ganharam nacionais no Algarve. E já se ganharam nacionais em Santarém. Portanto, em Setúbal, que é impensável. É impensável. Portanto, vamos lá ver uma coisa. E no Alentejo, na zona de Évora, e na zona de Porto Alegre, porque esta é a parte que vai criar mais. Não, isto tem a ver com várias coisas. Na minha opinião, atenção. Porto Alegre, toda a vida, fizeram provas de fundo. Fizeram seleção massiva de pombos. E mandavam sempre, era obrigatório no calendário deles, pelas imposições, que da malta que estava na associação, faziam essas provas. Isto, ao longo de 10 anos, 15 anos, a fazer isto, faz com que os pombos tenham que ser melhores. E essas pessoas tinham os pombos talhados, ou pelo menos selecionados nesse sentido. Porque eu não consigo admitir que um distrito como o meu, de Santarém, e que o distrito de Lisboa, e que o distrito de Setúbal, os pombos passem por lá, por cima, e não deixem pombos em Santarém, e não deixem pombos em Lisboa, e não deixem pombos em Porto Alegre. Porque acho que não temos que ter problema nenhum com Porto Alegre. Porto Alegre tem bons pombos, tem bons clombófilos, mas nós é que ainda temos que melhorar mais. Sim. Na minha opinião. Atenção. E agora eles fizeram esse trabalho de seleção, muita gente não tem essa noção, mas quem viveu ou quem sabe o que é que eles faziam, agora é assim, a força dos pombos está condicionada sempre pelo maciço central. Porque se tiveres mau tempo, os pombos nunca vão entrar para a zona da Serra da Estrela, logo o norte tem que ficar abaixo. O maciço central, quando naquela altura do ano, se tiver nublado, se tiver fechado, os pombos não passam, tem que descer. Quando está aberto, ganha o norte. Ganha o norte, ou pelo menos há uma maior probabilidade do norte. Eu acho que estas discussões, dizer, os do sul, isto não existe. Tinha que haver mais provas nacionais para mais pessoas poderem brilhar. E se calhar de mais localizações. E para acontecer, aquilo que eu senti foi, como fizemos muito poucos nacionais, havia muito poucos pombos habituados a sair em grupo. Só estavam habituados a andar em grupo. Claro. E então, depois houve percas avultadas precisamente por isso. Mas se fizéssemos isto ano após ano, acontecia o mesmo que aconteceu em Porto Alegre, os pombos começávamos a saber quais é que conseguiam sair e vir para casa. Agora, também concordo contigo com pelo menos preparar os pombos com seminacionais. Sim, porque acho que isto é assim. Isso é um projeto, já sabes, já falámos disso em 2018, e se calhar iniciámos negociações nessa altura, quando estava à frente das associações, tentar fazer aqui uma junção, pelo menos em termos de Zona Sul, já que a Zona Norte não é bem a nossa, não temos tanto contacto com a Zona Norte, tentámos fazer esse tipo de ideia. E tu sabes a dificuldade que foi. Uns queriam fazer 700, outros queriam fazer 800, outros queriam fazer... Eu acho que tem que haver coordenação. E a coordenação parte de cima. E o exemplo parte sempre de cima. E eu acho que aí tem a haver um papel que a Federação devia incutir.
E a Federação, se fizer esse trabalho, que é um trabalho que lhes compete a eles, porque as autorizações têm que vir da Federação, não estão, nós, associações, podemos propor, mas quem toma essa decisão, ou quem vai pedir as autorizações, são a Federação. Portanto, para mim, a Federação tem um papel fundamental na coordenação. E se a Federação pensar, se o projeto deles for, não, vamos fazer várias provas de fundo nacionais, neste caso semi-nacionais, em que juntam os distritos da Norte num semi-nacional numa determinada localização e os da Zona Sul noutra determinada, ou até podem estar no mesmo local, mas soltas distintas. Se bem que eu acho que aí tínhamos de ter algum cuidado, porque outros pomos estão dentro dos caminhões a verem os outros a sair, podia criar stress, mas pronto. Mas isso são questões que podem ser ultrapassadas. São pormenores. E eu acho que isso era bom para os pomos. Criar o hábito de sair em bandos e com gajos de soltas estipulados ao longo dos anos. Já podemos fazer umas alterações, porque há sempre zonas melhores, ou porque dá mais. Qualquer coisa naquele local pronto. E tentar sempre salvaguardar o pombo e salvaguardar, sobretudo, as condições climatéricas que permitam o pombo ter sucesso. Isso o que não interessa é que os pombos cheguem a casa. Claro. Pronto. É lógico que isto, quantas mais nacionais tiveres, melhor, para mim. E devia depois ter várias categorias. Podias ter categorias de pomos com 1 ano, pomos com fêmeas, pronto, estás a ver, várias classificações para quê? Para criar, para abrir o leque, para mais pessoas terem ganhar. Agora, isto fazemos um nacional, em que não há uma classificação nacional. Não há. Tu não consegues chegar à internet e dizer quem é que foi o campeão nacional. Tu não consegues. Sabe-se, porque teve a melhor média, o distrito tal. Isso, eu acho que isso é, desculpem lá que me diga, não é por ser para a entrevista, eu acho que isso é ridículo. Agora, alguém decidiu assim. Porquê? Eu só gostava de saber o porquê. Deem-me essa explicação, não haver uma classificação nacional. Quando todos os países do mundo têm uma classificação nacional. Nós não temos. Temos uma classificação distrital que depois diz que ganhou porque teve a melhor média. Tudo bem, é um critério. Não é o critério que eu concordo, não é o critério que eu acho que seja válido para o país. Isto faz com que o nosso país seja descredibilizado. Na minha opinião. Porque eu quero mostrar a um chinês, ou quero mostrar a um belga, ou quero mostrar olha, está aqui a classificação nacional. E não há. Isso não desculpa, na minha maneira de ver a homofilia, não pode existir. Posso estar enganado, posso ser eu que estou errado, mas é a minha opinião. É a tua opinião. Em relação a estas classificações, portanto, por exemplo, estes nacionais, aquilo que tu carregaste lá de fora, o que é que tu tens assistido? Por exemplo, a Alemanha, a Bélgica. Em mais algum sítio nós fazemos a classificação com os 2 primeiros pombos de 20 ou de 25? Ou isto é tipicamente nosso e português? É assim, os belgas têm uma forma... Os belgas têm designado 2 pombos para dizer que são o primeiro designado e o segundo designado. Nós não. Nós mandamos 25, neste caso para fundo 20, para chegar em 2. Portanto, temos aqui um leque muito maior, porque se eu só designar 2, são quanto aqueles 2. Não quer dizer que depois na classificação não haja uma classificação que eles chamam, como é que eles chamam aquilo? É os pomos não designados. Mas existe uma classificação. Esses pomos podem ganhar. Não são os pomos designados. Ou seja, para efeitos de campeonato nacional, isto tem uma grande diferença. Então, e uma pessoa para ser... Quantas provas nacionais se fazem, por exemplo, na Bélgica? 24. 24. De cada especialidade, não? Não, são 24, várias. 24 provas, começam dos 400, vamos lá até aos 700, aos Toulouse, aos Barcelonas, depois há ali umas características, há uns especialistas. Não? E para seres campeão nacional... tens que acertar no teu primeiro e no teu segundo ponto. Quantos concursos? Salvo erro o critério, não sei precisar, porque não tenho aqui o regulamento belga, mas penso que são também 4 ou 5 provas. Eu até tenho ideia que há um campeonato que são 3, outro campeonato são 4. Sim, mas eles lá a ver, ora está. São como as provas nacionais estão estipuladas ao longo dos anos, permite fazer isso. Ou seja, sabes que és o melhor naquelas 3, depois já és o melhor naquelas 4, ou o melhor naquelas 5, e no fim apura-se o campeão nacional. O campeão, pronto, neste caso Helder, é uma das coisas que se pode adaptar para Portugal. Atenção, nós não temos que copiar o sistema belga. Claro, nós temos que fazer o nosso sistema. Claro. Temos é que melhorar o nosso, porque aquilo que está em prática não nos serve, na minha opinião. Eu não tenho essa prática. Vamos lá ver uma coisa, eu não tenho esse conhecimento de dizer, olha, vamos aplicar isto e que vai funcionar. Não, isso não. A fórmula vai ter que ser talhada
perante as situações. O que nós podemos ir fazendo é que haja uma coordenação, que é o que eu acho que tem estado de faltar a nós. É uma coordenação, alguém que nos comande, alguém que nos diga o caminho, alguém que nos diga assim, olha, vamos fazer isto, vamos experimentar isto. Pá, e depois temos aqui um espaço temporal para pôr as coisas em prática e Dar tempo às coisas acontecerem, porque isto são coisas que levam tempo. Primeiro, a interiorizar, depois as pessoas a especializarem-se, e depois das pessoas já terem os pomos selecionados nesse sentido, fazerem as coisas acontecerem e o sucesso aparecer. Porque depois isto é assim. O sucesso vem de várias formas. Ou a venda dos pomos, ou não. Estás a perceber? As pessoas podem ou não vender os pomos, não. As pessoas não são obrigadas a vender os pomos, mas provavelmente, quando recebem uma proposta para vender o pomo que ganhou a prova nacional ou a prova semi-nacional com um número de pomos interessante, a vida dessa pessoa, ou pelo menos esse hobby, torna-se um bocadinho mais fácil de encarar. Exatamente, até mesmo para as famílias. E até mesmo para as famílias. Porque aí depois já a família, não, pá, ganhaste o prémio, ganhei dinheiro, ou ganhou dinheiro. Até tem que te ajudar, porque isto às vezes a gente consegue. Ora, aí está, porque a gente consegue. Ou seja, cria uma motivação extra. E essa motivação extra, acho que é importante, porque se tu tiveres a tua família do teu lado, tornas-te quase, não é invencível, mas tornas-te muito mais forte. Exatamente. E isso são coisas que são importantes. Pá, a venda dos pomos é uma realidade, existem vários brokers a atuar no mercado português com sucesso, e tem-se visto agora, ultimamente tem-se falado nisso. Os valores não interessa divulgá-los, não é uma questão é uma questão de respeito por quem vendeu, porque a pessoa tem os seus preços, só paga quem quer, e essas pessoas acho que melhoraram um bocadinho a vida delas. E essa melhoria vem em vários aspectos. Vem no aspecto familiar, vem no aspecto também como colombófilo, porque esse dinheiro que lhe sobra vai permitir ir investir em pomos melhores e vai sempre querer melhorar. E quem é ambicioso está sempre a querer evoluir. Eu acho que isso é importante, haver essa ambição, porque uma colombofilia sem ambição não nos leva a lado nenhum, acho eu. Atenção, eu estou a falar, tenho a minha visão, posso estar errado, mas esta é a forma como eu vejo a colombofilia. Acho outra coisa que é muito importante, que é isso que me preocupa muito em Portugal. Em Portugal, e um bocado os média têm um bocado esse problema, em Portugal vocês dão muito foco no colombófilo e não no pombo. E eu acho que estamos errados. Porquê? Vocês, quando entrevistam alguém, ou neste caso estás-me a entrevistar a mim, que até não tenho grande relevância, mas sou uma pessoa que analisa as coisas friamente. E o que eu acho é isto. Tu quando falas, não falas no colombófilo, fala-me no pombo, fala-me na família, fala-me no que os filhos daquele pombo deram. Ainda agora estávamos aqui com os belgas sentados nesta mesa e eles estão a falar do pombo, não estão a falar do fulano, ou do cicrano, ou do beltrano. Estão a falar do dono do pombo. Estão a falar do pombo, do que é que aquele pombo reproduziu, quantos filhos deu bons, quantos é que transmitiu, o que é que aquele pombo traz, quantos campeões nacionais deu. Isso para mim é o que devia ser o foco. Porque nós aqui falamos no cicrano, no beltrano, pá, mas todas as colónias, tu fores analisar, e eu tenho um bocadinho esse gosto dos pedigrees, e de ler, e de estudar, e de saber um bocadinho da história da colombofilia portuguesa, tu vais ver colónias como o Sol Nascente, colónias como... Estou a falar o Sol Nascente, se calhar, que é uma das equipas com mais títulos a nível nacional. E eles têm uma base. E essa base foi adquirida e foi essa base que lhes dá esta consistência de resultados. Vão introduzindo pomos, mas aqueles pomos estão lá sempre. Portanto, quem estudar as coisas percebe porque é que eles estão lá. Estás a ver? E eu acho que quantas vezes é que ouviste um pedigree publicado num jornal de um pomo deles? Nunca viste. Não. Ou uma fotografia, se não forem eles a publicar, uma fotografia. Não, isto torna-se importante, porque as pessoas depois, olha, não, tenho deste pomo, tenho desta linhagem, então sou isto que está a criar, é disto que nasceu, é destes que são bons. Eu em Portugal eu tenho visto, por exemplo, há alguns leilões, os leilões presenciais, que isso no Norte acontece muito, que é, agora temos aqui um pombo do Joaquim precisamente, Rebelo. Eu, por acaso, uma das coisas que me aconteceu no Norte foi isso. Fui convidado para ir a um leilão de uma coletividade bastante famosa e fiquei estupefacto, porque os pombos nem sequer pedigree tinham. Era do fulano. Era de fulano. Tudo bem, estão-se a dar valor ao pombo, mas isto não funciona assim. Porque se tu queres ter sucesso no longo prazo, tu tens que ter uma estrutura, tens que ter uma família, tens que saber de atletas. Independentemente de que custaram 5 euros, custaram 50 mil euros, não interessa. Mas aqueles que dão garantia. É aqueles que dão garantias.
E há muita gente com pomos bons. Basta ver os irmãos Peixoto, que o impacto que esses pomos tiveram no país são pombos que vieram dos melhores combófilos belgas na altura. Estamos a falar que vieram 2 pomos para Portugal, que eram filhos do Wittenbeck. Tinha sido simplesmente o melhor pombo do Gabi Van den Abel. Portanto, numa altura, em 1992, quando os pombos chegaram, veio o melhor que havia. E é essa base. Porque depois, esses pomos estão na origem dos Oymans, que hoje já toda a gente procura, estão na origem de vários combófilos. Tem tudo uma base. Porquê? Veio dali. É assim que a gente tem que pensar. É assim, eu acho que é assim que se deve pensar a clombofilia. Agora, nem toda a gente eu segue. Oh, Pedro, eu agora, neste início do ano escolar, deparei-me com uma nova realidade na escola. Vou fazer aqui uma comparação. E a minha filha está agora no 5º ano e a nova realidade é os professores já não estão a marcar trabalhos de casa no caderno, eles recebem já numa plataforma tudo o que é para fazer em casa, as informações para os pais partem de uma plataforma e os miúdos estão mais motivados. Estavam-se a começar a desmotivar da escola, porque em casa tinham as tecnologias e na escola não as tinham. Tu achas que ainda é possível trazermos alguns jovens, juntando aqui alguma tecnologia à clombofilia, achas que é possível ainda trazer gente nova ou vamos ter que lidar com a realidade de tratar bem os que cá estão, manter os que cá estão e ver se desistem menos? Tratar bem os que cá estão terá que ser sempre uma prioridade, porque essas pessoas são o sustento da nossa clombofilia. Quanto mais desistirem, mais caro isto fica, porque os custos fixos são sempre os mesmos. O caminhão custa X, os pomos têm que ir lá, se forem menos pomos fica mais caro, logo os pomos têm que ser aumentados. Portanto, temos que sempre salvaguardar as pessoas que já cá estão. Temos que tentar atrair novos. Mas, Helder, tu és do tempo, e eu sou do tempo, em que começámos com uma televisão a preto e branco. Hoje temos com 2 canais, hoje temos uma televisão a cores com não sei quantos canais. Essa televisão tem um filho que se chama computador, o computador tem um neto que se chama telemóvel e as famílias não falam umas com as outras. Esta é que é a verdade. Estamos todos agarrados ao telemóvel. Sempre ainda agora estava aqui, o telemóvel está no bolso, mas estamos sempre a ver, ou aquilo, ou... Os pomos, se nós conseguirmos criar atrativos, baixas classificações, para as pessoas andarem ligadas, e minimizar o trabalho, porque há muita gente nas coletividades que trabalha em prol da coletividade, com muitas horas de sacrifício para a coletividade, e que não são reconhecidas, ainda são maltratados, como há bocado falei, isto torna-se complicado. Agora, se queres trazer jovens, tens que lhes dar incentivos. Incentivos não têm que ser monetários, têm que ser incentivos para que eles queiram participar. Temos que os atrair para a nossa causa. Isso parte de muitas coisas. Mas a parte financeira é essencial, Pedro. Eu não gosto de falar nisso, poucas pessoas gostam de falar nisso. É difícil assumir isto, porque a generalidade penso eu que a generalidade do clombofilismo em Portugal, penso que não esteja ainda preparado para assumir que o dinheiro na clombofilia é importante. Mas é importante. É importante, mas não pode ser, as pessoas não podem deixar de comer por causa dos pombos. Claro. Eu comecei quando era miúdo, o meu pai dava-me uma semanada e eu tinha que a gerir. E isso tinha que gerir, e se queria ter pomos, tinha que saber gerir esse dinheiro, que era para ter o dinheiro para os pomos. Eles não me estavam a dar o dinheiro para eu ter os pomos. E tem sido assim ao longo da vida. Isso chama-se uma questão de gestão. A pessoa que não pode ter 100, tem 50. O problema é que nós assistimos pessoas que têm capacidade só para ter 50 a ter 200. E depois já também houve essa experiência de se tentar limitar e no fim ganham os mesmos e até nem ganham com uma, ganham com 2 ou com 3 equipas. Mas pronto, ainda cria mais desmotivação. Portanto, não foi uma solução. Foi uma experiência que correu. Quem tem que tirar eleições, se correu bem ou se correu mal. Mas o certo é que os que tinham 200 ou 300 modificaram aquilo para 2, 3 equipas e ficaram com essas 3 equipas à frente dos que só tinham os 50 que tinham ter. Agora é assim, a pessoa tem que ter na tua casa, tens que saber gerir. Eu não sei gerir porque eu sou maluco, gosto muito de pomos e tenho pomos demais, mas a pessoa tem que saber gerir isto, porque só assim consegue encontrar um ponto de equilíbrio. Se tiveres uma calça comprida, podes ter uma perna comprida, ou com uma perna comprida, isso está certo. Agora, há pessoas que exageram. Mas não achas que se nós trabalharmos, estavas a falar há pouco
sobre a valorização do pombo. A valorização do pombo A valorização- leva a que haja vendas. A Mas, vendas, Helder, há dinheiro. as vendas. Os jovens começam a ficar mais atraídos se começarem a ver, e as próprias famílias. Helder, se deixam não, entrar os houver, se filhos. não houver, se os pombos não forem um encargo e forem também uma fonte de receita, ou seja, tu não abdicas do teu dinheiro só para os pombos, ou seja, entra também dinheiro dos pombos, isto torna-se mais atrativo. Certo. Porque tu abdicas muita coisa por causa dos pombos. A tua família, nossas famílias, sofrem muito por causa dos pombos. Eu hoje estou aqui, a minha família está comigo, e eles vêm para o Golden Race, vêm-me acompanhar, porque eles sabem que nestes dias eu estou com disponibilidade para estar com eles. Mas na realidade eu estou a viver o mundo dos pombos e estou a falar com os malta dos pombos. E eles estão só ali ao pé. Eles estão só ali ao pé. Mas para a minha filha que tem 7 anos, e vou dar o exemplo da minha filha que tem 7 anos, é importante vir aqui, a presença, estar com o pai, foi acompanhar, fala um bocadinho de pombos, vê, porque ela sabe que o pai vive 24 horas sobre os pombos. Quer dizer, é uma estupidez, porque isto não é assim. E percebes, isto custa muito às famílias. E como nós, há muitos, pá, que não vão de férias, porque têm as provas, porque a família quer sair, porque quer ter um fim de semana, porque quer ter um casamento, quer ter um batizado, e isto os pombos estão sempre em primeiro lugar. Desculpa, os pombos estão sempre em primeiro lugar, que é uma coisa... O Lombófilo faz isso. Pá, e se nós não tivermos, ou se as famílias não estiverem motivadas, e muitas mulheres, atenção, muito sucesso deve-se a mulheres essas sejam esposas, irmãs ou mães, que quando as pessoas não podem tratar dos pombos, são elas que vão tratar. E há muitos campeões assim, que as mães é que tratam dos pombos, ou as mulheres é que tratam dos pombos, ou as filhas é que tratam dos pombos. Portanto, nós temos que ter alguma coisa também para lhes dar a elas. Sim. Acho eu. Pedro, esta é uma questão, a gente não vamos entrar, porque estas entrevistas que nós combinámos fazer, atenção, não são... a entrevista pode não ser publicada, eu apenas estou a dar a minha opinião e estou a falar contigo com a maior das honestidades. Estava agora a canalizar, a levar a conversa agora para o outro lado. Sim, sim. Normalmente nós, e já falámos um bocadinho sobre isso, quando nós temos, por exemplo, à frente de uma freguesia, de uma autarquia, que temos uma pessoa ligada ao voleibol, por norma, o voleibol nessa terra vai ser valorizado, vai ser acarinhado, porque há uma predisposição daquela pessoa. Há um conhecimento da causa. Há um conhecimento da causa. Uma predisposição para. Sim. Isto é uma opinião pessoal, não é para te vincular nela. Ora, se isto acontece em outros locais, nas nossas associações também e na nossa federação também. Se tivermos uma pessoa da economia, o nosso guia, como no caminho da colombofilia, aquela pessoa que nós temos que seguir, se for um economista, vai estar agarrado mais às contas. Se for, depende de quem é que nós vamos ter, da equipa, não só da pessoa, do líder, mas também de toda a sua equipa. Eu já tenho falado nisto há muitas vezes, que achava que era possível valorizar o pombo português, valorizar também o colombófilo e trazer alguns jovens, se tivéssemos dentro da estrutura alguém ligado à comunicação, predisposto para, cada vez que se faz um evento, se promover esse evento. Nós temos que ir lá fora às feiras com as fotografias dos melhores pombos que tiveram em Portugal esse ano. Vou dar aqui o exemplo, penso que toda a gente assistiu e que acho que é um bom exemplo. Tivemos, por acaso era presidente da Associação de Lisboa, por acaso teve o melhor pombo do World Best Pigeon All Round e que soube promover o pombo. Ou seja, primeiro começou logo pela escolha do nome do pombo. A seguir, pelo nome da namorada do pombo. Ou seja, uma forma inteligente de marketing, seja marketing ou não, foi uma forma inteligente de pôr as coisas. Conseguiu atrair a televisão, conseguiu atrair os jornais, conseguiu dar visibilidade à colombofilia. Só por aí já ganhou. Exatamente. O que isso pode ou não vir a trazer... Ganhámos todos, não foi só eu. Já ganhou a colombofilia, não estou a falar a pessoa em causa, que é uma pessoa que eu respeito bastante, pessoa que tenho admiração também pelo trabalho que tem feito. Independentemente de tudo, de uns concordarem, de outros concordarem, de eu também às vezes não concordar, mas há coisas que estão a acontecer e que nós temos que ter capacidade de analisar. Nós estamos a perder colombófilos. Mas pronto, mas agora vamos à parte boa, que é a parte da divulgação, que é a parte como aquilo foi feito. Foi bem feito. Foi à televisão, teve direito de antena, o pombo mandou a ser divulgado, toda a gente falou no Iócaras. Mas é como costumo dizer, as notícias de ontem, amanhã... estão no caixote do lixo, as pessoas já não se lembram. Quem guarda, como eu,
tem o gosto de guardar as coisas em casa e daqui por 5, 6 meses, 5 anos, 10 anos vai ler e vai se lembrar, e há aqueles que já esqueceram. Estás a ver? E há aqueles que já esqueceram. Agora, Hélder, é o que se deve fazer. É divulgar o pombo a esse nível. Não, é lógico que não vamos conseguir fazer a todos. A ideia que tu estás a falar de ter um gabinete especializado para ir fazendo as coisas acontecer, acontece muitas vezes pelo carolice. A gente vê 2 ou 3 casos de carolice, entre eles tu, que falam nestas coisas e preocupam-se com essas coisas e que deveriam ser apoiados por isso. Devia haver umas verbas que fossem feitas através de leilões, fossem, colaboração de alguém, pá, que vos sustentasse para vocês poderem fazer esse trabalho. Porque se a gente não chegar ao público em geral, isto não vale nada. A minha sócia já se começa a queixar, que ela paga 50%. Pronto. Que é a minha esposa. Sim. Isto são coisas que a gente, porque tu abdicas do teu tempo familiar, do teu próprio dinheiro, muitas vezes para fazer estas coisas. Está bem que elas podem beneficiar com a viagem de ir aqui ou ir ali e que tu acabas por amortizar a coisa. Mas isto nunca funciona assim. E eu acho que devia haver umas verbas, muito honestamente. Pois as formas como as mesmas seriam atribuídas teriam que ser estudadas e aplicadas. Para vocês, para um ou mais. Atenção. Para quem fizesse essas coisas. Para quem fizesse um trabalho, podia se candidatar àquela verba. Pronto, olha, eu proponho fazer isto e as verbas podem ser dadas de uma vez, podem ser dadas em tranches, podem ser dadas no fim, whatever. Pedro, eu na altura foi-me pedido um cronograma para dinamizar um gabinete assim. E passava por quê? Passava por haver uma pessoa que coordenasse e também saísse a fazer entrevistas, mas que fazia a coordenação dos que temos. Temos aqui o Almeida Rosa cá em baixo, sempre disponível e com vontade. Temos agora o senhor do Canal 21. Temos um rapaz em Porto Alegre. Temos... Onde está? Ter que... Vou-te mandar aqui uma senha, vamos aqui acordar para chegar cá a informação toda para nós divulgarmos isto. Eu acho que isso era importante, porque só assim é que a gente chega ao público. E também aos próprios quilombófilos. Mas lá está. Tudo tem que ser feito e coordenado, não é só tirar o nome da pessoa, é fazer esse trabalho, o trabalho do pombo, os pombos que ganharam, os pombos que estão a ganhar, as classificações. Temos agora uns jovens que já estão há uns anos, por exemplo, os Asas do Algarve, têm feito um trabalho na internet que eu acho que é bastante válido, onde abordam temas na sua página pessoal, que eles não são contra os blogs, mas na sua página pessoal tentam falar de temas interessantes, bastante interessantes até, coisas com sentido, com foco. E são pessoas que estão na alta competição. Portanto, é aqui que nós temos que, e nas próprias feiras, por exemplo, acho que agora vai haver a nossa feira em janeiro, penso que vai ser um bom exemplo, vai ser, pelo menos pelas ideias que me têm chegado, daquilo que vai ser feito, é positivo, porque está-se a trazer coisas, vai-se dar uma pedrada no charco, vai-se mudar certas coisas e vai-se ter outro tipo de evento que vai dignificar o pombo. Se calhar isto também tem a ver um bocado com o apoio que a Federação está a dar, tem a ver com o facto da Câmara também estar a apoiar, tem o facto também a pessoa que está por trás do projeto, neste caso as pessoas que estão por trás do projeto serem pessoas válidas e com ideias. Portanto, é este tipo de mentalidade que nós precisamos para a quilombofilia, porque se tu chegares ali e sentires-te bem e seja assim, estive num evento em que sai de lá dignificado, orgulhoso, isto é o meu país, isto é os meus pombos. Eu faço parte disto. Porque começas a sentir orgulhoso. Porque a coisa que mais prazer me dá, quando já tive essa oportunidade de alguns pombos saírem de Portugal através do meu intermédio ou através de conhecimentos meus, é esse orgulho. É dizer assim, não, está o melhor de Portugal, está ali. Mas eu ficava mais contente se ele não saísse. Porquê? Porque o melhor de Portugal estava cá. Só que, para as pessoas que atingiram e tiveram esse trabalho, também percebo que tenham que ser recompensadas pelo não só financeiro, mas também a parte do orgulho de, olha, eu forneci esta grande casa. Pronto. E isto para mim é muito importante. Porque este orgulho, nós temos de ter orgulho nos nossos pombos. Nós não somos piores do que os outros, nem melhores. Somos quilombófilos, somos pessoas que gostamos dos pombos. E, aliás, o amor pelos pombos é o que nos faz estar agora aqui no Algarve, em que vêm pessoas do mundo inteiro e que estamos todos aqui a falar do mesmo. Exatamente. Que é a quilombofilia. E isto é que é salutar. Olha, ainda ontem falámos sobre isso. Um projeto que começou por ser uma tonteria, está há 13 ou 14 anos no ar
como sendo um dos maiores projetos europeus. Pá, isto tem a ver com a capacidade das pessoas que estão por trás das coisas. Porque se essas pessoas não pensarem, se não houver os dreamers, não há só contabilistas. Há os dreamers, os que sonham, os que querem fazer, e quando esses conseguem, levam os outros atrás. Pá, isso é a coisa mais bonita que pode haver. Acho eu. Obrigado, Helder. Muito obrigado.